Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, você vislumbra algum modelo ou você tem algum referencial hoje no Brasil de educação sexual para jovens ou para adolescentes que tenha um aspecto já pautado por um lugar menos influenciado das religiões ou do Estado? Existe esse lugar? Ou existe esse modelo de educação? Eu não consigo vislumbrar, embora eu não vislumbre neste momento, mas a gente saiba, por exemplo, da constituição de grupos organizados para novos modelos de educação. Você precisa romper, você precisa se insurgir, você precisa transgredir um modelo de educação que é um modelo de educação estritamente formal e que se dá dentro das escolas, especialmente em escolas, por exemplo, que tem exclusivamente o intuito de fazer com que seu filho ou sua filha ingressem aí no processo seletivo vestibular, uma das melhores universidades, as carreiras que eles querem, que são carreiras tradicionais e assim por diante. Modelos de educação a gente tem que criar a partir do quê? A partir desses avanços que a gente vai fazendo dentro do movimento político. Por quê dentro do movimento político? Porque a política, ela é o exercício daquilo que vai fazer você chegar no bem comum. O bem comum é aquilo que você partilha dentro da sua comunidade, como referencial. Quando é que você atinge o bem comum? Quando você tem políticas públicas que são adequadas. Para você fazer isso, você precisa fazer uma transgressão, né? Você precisa desconstruir este modelo que é um modelo hegemônico. Então, quando você tem pais e mães que falam com filhos sobre educação sexual, quando você tem pais e mães que falam sobre o respeito à religião, sem que você precise impor ou sem que você precise penalizar, culpabilizar e assim por diante, você está fazendo o quê? Instituindo um novo modelo. A gente tem muitas organizações sociais, a gente tem muitos coletivos na periferia, muitos coletivos negros, trans, que vão educando crianças, jovens, para um novo modelo de inserção. Mas eu sou pessimista porque, ao mesmo tempo, você vê ataques frontais à educação e a esses modelos que são modelos transgressores, que querem reafirmar uma caixa de costume do que é ser homem, do que é ser mulher, de como um homem deve ser educado, de como uma mulher deve ser educada, e isso vai fazer, por exemplo, com que a gente regrida ao invés de avançar. Mas há muitos modelos, especialmente modelos que não estão, de fato, ainda formalizados. Eu sempre gosto de pensar que nós temos avançado bastante em termos de discussões identitárias. Quem sou eu, a que grupo eu pertenço, o que eu vou fazer, o que eu quero requerer e assim por diante. Mas a gente não pode deixar de perceber que para cada avanço você também tem um retrocesso do ponto de vista legal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, e você precisa tirar essas diferenças do campo político, que você precisa tirar essas diferenças do campo educacional, mas do ponto de vista coletivo, muitas ações têm sido pensadas, muitos autores têm se lançado, muitos intelectuais têm se mostrado em termos de teoria. Nós temos, do ponto de vista de muitas universidades, especialmente, lido autores e autoras latino-americanos. Então, você diz, isso é um avanço, porque faz com que você questione o modelo universal. Agora, você tinha falado de uma educação sexual, tudo isso vai reverberar numa norma. Por quê? Há uma norma dada pela heterossexualidade, que ela vai dizer quem é, quem não é, quem pode ser, quem não pode ser. E todo aquele que não cumpre essa regra normativa vai ser excluído. Então, tudo isso vai incidir do ponto de vista do papel que o Estado vai exercer em relação a homens e mulheres. Daí, reconhecer essas diferenças é uma coisa que tem sido feita. Você vai nas redes, você ouve falar sobre transexualidade em crianças, você ouve falar, por exemplo, em crianças LGBT, adolescentes, sobre uma linguagem masculina ou feminina, ou neutra, ou não binária, ou binária, e assim por diante. Os termos são muitos, as colocações são muitas. Então, é importante a gente perceber que esses avanços existem, mas eles ainda são avanços que, a todo momento, do ponto de vista formal, eles vêm sendo segurados. É o tal movimento pendular da história, né? Sempre quando tem um avanço, uma reação, vem uma contra-reação, como a gente está vendo em relação aos avanços dos últimos anos ou décadas, né?
um pouco do que acontece com o movimento de homens. Um jornalista uma vez me perguntou, mas você acha que o avanço dos homens discutirem masculinidade diz respeito às redes sociais? Não. O avanço dos homens discutirem masculinidade diz respeito à luta das mulheres. Porque o que acontece? Cada vez que as mulheres vão às ruas reivindicar direitos, os homens são sacudidos, porque ele diz, mas o que está acontecendo que elas estão na rua? A rua é um espaço masculino, a rua é um espaço para os homens, e daí qual é a alternativa que eles têm? Se repensar, e quando eles se repensam, ou eles aderem ao movimento em torno da equidade de gênero, ou eles vão recrudescer e dizer, não, isso é um absurdo, isso não pode, tal. Mas a gente tem que dar esses chacoalhões. A gente tem que dar esses chacoalhões justamente para fazer com que os homens... Todas as crises que os homens viveram, suas crises de identidade, foram dadas em momento que as mulheres estavam indo para a rua reivindicar direitos. Do ponto de vista histórico, foi isso. Então, o homem criou a guerra por quê? Porque existiu uma crítica, especialmente entre americanos e europeus, de dizer o seguinte, os homens europeus estão ficando muito afeminados. E era um prazer, por exemplo, quando a guerra estourou, que os homens fossem para a guerra. A forma de mostrar a sua masculinidade, a forma de mostrar um espírito combativo, de luta e assim por diante. Então, os homens, eles se revêem quando as mulheres se movimentam.